Pessoal, boa tarde, a paz do Senhor Jesus novamente. Eu, Thiago Xavier, também teólogo, trago para vocês aqui novamente mais um mistério da Bíblia Sagrada. Pessoal, Marcos capítulo 15, versículo 29, versículo 28, perdão, olha lá. Assim se cumpriu o que a Escritura Sagrada dizem. Ele foi tratado como se fosse um criminoso. Então, pessoal, qual é a parte do Antigo Testamento que está relatando essa profecia que foi profetizada 700 anos antes de Cristo nascer e 700 anos depois se cumpriu aqui, em Marcos capítulo 15, versículo 28. Aonde foi, irmãos? Vamos lá? Isaías capítulo 53 e versículo 12. Olha lá. Por isso eu lhe darei um lugar de honra, e ele receberá sua recompensa junto com os grandes e poderosos, pois ele deu a sua própria vida. Quem foi que deu a vida, irmãos? Claro que foi o Senhor Jesus, né? E foi tratado como se fosse um criminoso, tá vendo aí, ó? E foi tratado como se fosse um criminoso, profetizado há 700 anos sequer antes do Senhor Jesus nascer, e 700 anos depois se cumpriu essa profecia aqui, ó, em Marcos capítulo 15, versículo 28, olha lá, ó. Ele foi tratado como se fosse um criminoso. Terminando de ler aqui, pessoal, ó, ele levou a culpa dos pecados de muitos. Quem foi que morreu para perdão dos nossos pecados, irmão? Quem foi? Foi o Senhor Jesus, claro, que está bem discernido, ó. E orou pedindo que eles fossem perdoados. Quem foi que fez isso, irmão? Foi o Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui foi profetizado, tá? O capítulo 53 todo é a respeito do Senhor Jesus, tá? Que tudo é a biografia do Senhor Jesus, profetizada 700 anos antes dele nascer e 700 anos depois se cumpriu. Isso quer dizer que Deus é o alfa, ômega, o começo e o fim. Irmãos, Isaías, ele foi um profeta muito usado por Deus e obediente. Ele teve uma morte cruel. Ele foi cerrado ao meio, pessoal. Ele foi cerrado ao meio. Ele preferiu ser cerrado ao meio do que negar a Deus. O que é negar a Deus? Negar a Deus é, por exemplo, Deus escreve os mandamentos aqui, ensinando para você o que é certo, o que é errado, o que deve e o que não deve fazer. Então você está em obediência aqui nos mandamentos. Aí chega alguém, te pressiona e fala: se você não negar, eu vou te matar. Se você não negar, eu vou fazer isso e aquilo, como aconteceu com ele lá há 2.723 anos atrás. Aconteceu com ele. O rei chegou para ele e propôs para ele, falou para ele: se você não negar a Deus, se você não juntar conosco, nós vamos te matar. Então ele preferiu não negar a Deus, morrer e ser salvo, do que negar a Deus e morrer e ir para o inferno, pessoal. Então Isaías foi realmente um homem de Deus. Pessoal, qual foi o nome do rei que ordenou que Isaías fosse cerrado ao meio? Foi o rei Manassés, tá? O rei Manassés, ele foi um rei muito cruel e muito idólatra e muito desobediente, inimigo de Deus, tá? Então, foi esse o rei Manassés. É isso aí, pessoal.